prender 5 mil pessoas, seu filho da puta, seu arrombado. Porque, gente, a gente entrou num beco sem saída com relação à comunicação que essas pessoas têm com o nicho delas, que as nossas reações e as reações desses poderes corretíssimas, no fundo, é tudo o que eles esperam, porque eles podem continuar com essa narrativa deles de que eles que são a favor da liberdade, eles que estão sendo perseguidos. Então, o Alexandre de Moraes pensa, eu não vou dar o que ela quer. E outra, né? Alexandre de Moraes, vou falar um negócio pra vocês, não pode nem falar muito, né? Não. Mas ele tá muito bem protegido, seu Alexandre de Moraes. Ele tá muito bem protegido, viu? Só um ponto desses nomes que o Léo falou. A Sarah Winter é muito amiga da Carla Zambelli desde a época que elas eram a favor do aborto, né? Elas já foram militantes, né? Então elas são amigas desde essa época. Mas o Léo falou do deputado, que é príncipe, né? É muito legal um cara que se auto-intitula príncipe ser investigado por fake news, né? Porque a maior fake news é um príncipe no Brasil, né? Então, ele de fake news ali, ele já entende, a família dele entende, então tá só nesse bolo aí para fazer parte dessa. Mas bons nomes aí que serão investigados. Até li no Twitter que o Alexandre de Moraes manda investigar por fake news todo mundo que a gente já sabia, né? Desde Douglas Garcia, desde todos a gente já sabia que eram os divulgadores das fake news, agora oficiais, né? Terça livre, quarta preso, né? Eu espero que preso, né? Porque, né? Eu sou bloqueado por metade dessas pessoas no Twitter, então eu tenho o desprazer de ler metade dessas pessoas, né? Mas eu acho que é importante a gente tocar num ponto aqui sobre a ideia do Alexandre de Moraes nesse inquérito, né? Ele seguiu a regra do dinheiro. Quem financia esses movimentos? Que é o que a gente sempre pergunta, né? Porque chegando a quem financia isso, você chega aos interesses. Gente, o bolsonarismo não é uma loucura, não é um bando de destrambelhado. É metódico, é um fascismo metódico, né? Porque o ministro está pedindo no inquérito informações que atingem o período eleitoral do Bolsonaro. E a nossa democracia não está suportando isso, tá claro já, né? Porque os bolsofascistas, eles não têm o direito de atacar o regime que elegeu eles democraticamente, né? E é isso que vocês citaram agora, do Olavo de Carvalho falar que a esquerda está armando a população, é uma ilusão completamente louca. A esquerda nunca esteve tão dividida, né? A gente não consegue se organizar para realmente apresentar uma resistência a essa quebra. No máximo a gente tem uma retroescavadeira, né? Uma retroescavadeira que foi criticada ainda, né? Contra milicianos armados, os caras com roupa na cara, né? A esquerda se dividiu até na retroescavadeira, né? Tudo pra atacar Ciro Gomes, né? Tudo pra atacar Ciro Gomes. E achei Ciro Gomes também. Só pra gente falar. Vamos entrar nessa... Pô, mas ele também não para, né? Ele não deixa o Lula quieto, né? O Lula tem falado umas coisas aí, mas já falei que é só deixar o Lula quieto. Mas o Ciro Gomes segue comparando o bolsonarismo com o lulismo, né? Impressionante. Um não larga o outro, gente. Parece ex-namorado que não se supera. Meu Deus do céu. Eu não aguento mais, gente. Não aguento mais. Nenhum dos lados. Os dois lados estão errados. A França também é um lugar muito bom para você ir para lá quando você, podendo, naturalmente, nem todo mundo pode, está sendo pressionado para andar com bandido. Então, toda a vida que se eu puder e for pressionado para andar com bandido, eu vou para outro lugar se eu posso, né? Se eu não puder, vou para Sobral, a minha cidade. E precisam superar urgentemente, né? Porque para o deputado estadual Douglas Garcia, do PSL de São Paulo, a Polícia Federal é legítima, né, quando é usada contra os adversários dele, né? E o neofascismo brasileiro usa a liberdade de expressão absoluta e ilusória para atacar nossas instituições todo dia. A Polícia Federal é para ser utilizada para colocar bandido corrupto na cadeia. Por que os amigos de Alexandre de Moraes do PSDB no estado de São Paulo não estão sendo investigados? Por que eles não vão atrás das grades? Não, interessa apenas para o ministro Tucano perseguir aqueles que defendem a liberdade de expressão e aqueles que lutam contra a corrupção. Mas vocês não nos calarão, não vão calar a voz dos conservadores, não vão calar aqueles que defendem o governo Jair Messias Bolsonaro. E aí, né, o Douglas, na frente do Supremo Tribunal, com essa fala absurda dele, de novo incorre no artigo 43 do Regimento Interno do Supremo e também pode ser investigado, como já está sendo. Ele deu mais um motivo. Então, para os que dizem que Alexandre de Moraes
falta motivos para ele, tá indo contra a Constituição? Não. Cada dia que passa tem mais motivos para o Supremo fazer alguma coisa por conta própria, já que as instituições não estão funcionando, né? Falar do Roberto Jefferson, né, que escreveu um tweet absurdo nessa quarta-feira, que eu preciso parafrasear aqui. Ele escreveu: Tribunal do Reich, instituído por Hitler após o incêndio do parlamento. Aquele tribunal escreveu as páginas mais negras da justiça alemã, perseguindo os adversários do nazismo. Hoje, o Supremo Tribunal Federal, no Brasil, repete aquela horripilante história. Acordei às 6 horas com a Polícia Federal em meu lar. Cara, não, Roberto Jefferson. Aquele tribunal do Hitler escreveu as páginas mais arianas da história, e não negras, que na verdade tinham que ser chamadas de pretas por você, né? E, aliás, o Alexandre de Moraes foi bonzinho pra caramba. Porque, se fosse eu, cara, eu teria expedido um mandado de busca e apreensão na casa desse cara, né? Porque o presidente nacional do PTB, que é o Roberto Jefferson, publicou esses dias uma foto com um fuzil na mão para contestar o Supremo, né? E dizendo que ele era um soldado do Bolsonaro e que o mito poderia contar com ele. Falando do Luciano Hang um pouco, né? A decisão do Moraes trata de dados financeiros do período de julho de 2018 a abril de 2020, o que abrange parte dos meses da campanha do Bolsonaro, né? E existem 2 ações em tramitação no TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, que apuram um esquema de disseminação de informação falsa durante a disputa presidencial a favor do Bolsonaro, né? E os autores desses processos pedem a cassação da chapa que elegeu o presidente e o vice Hamilton Mourão. Pra gente, cara, esse processo indo pra frente é o principal, né? Porque deve cair a chapa, não podemos confiar em Hamilton Mourão. E as ações ainda não foram liberadas para o julgamento. Os advogados do Bolsonaro já pediram ao TSE que elas sejam extintas. E o Hang se defendeu, né, em relação ao que aconteceu nessa quarta-feira, dizendo: temos que poder usar a nossa voz, a liberdade de expressão e de pensamento. As pessoas do outro lado podem escolher entre uma versão e outra dos fatos. Temos os fatos e várias versões. Sempre tento levar aos brasileiros o meu pensamento, a minha versão dos fatos. E aí, cara, existem opiniões falsas, né? Que são aquelas que se baseiam nas notícias falsas, como a gente falou no último episódio. O que é notícia falsa? Ainda que você tenha opinado a partir dessa falsidade e não divulgado ela, você tá induzindo pessoas ao erro, né? Ao crime. Seja, no caso do coronavírus, à morte ao não respeitar o isolamento social, né? No caso político, induzindo as pessoas ao fascismo, claro, desgarrado já, inclusive financiando isso, né? De novo, liberdade de expressão não é um valor absoluto. Você não pode, em nome de liberdade de expressão, atacar as instituições democráticas desse país, né? E o governo Bolsonaro demonstra reagir, né, aos acontecimentos dessa quarta-feira e já estuda entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade para questionar o inquérito das fake news, contestando a ilegalidade da investigação, alegando abuso na condução do inquérito. E detalhe, o Augusto Aras, em outubro de 2019, defendeu o inquérito. Ouvintes do Coronga, deem um Google. Augusto Aras defende a atuação do Ministério Público Federal em inquérito das fake news. Mas agora ele está se opondo, né? Ele declarou: a despeito de seu conteúdo incisivo em alguns casos, não poderiam ser confundidas essas coisas com a prática de calúnia, injúria e difamação contra os membros do Supremo. A livre circulação de ideias e o debate público são fundamentais para a garantia de uma sociedade aberta na qual as distintas visões de mundo são respeitadas de forma igualitária. E na quarta-feira, no final do dia da quarta-feira, ele pediu ao Supremo a suspensão do inquérito. Cara, e aí é liberdade de expressão mesmo, isso que a Sarah Winter fez, né? Esses vídeos que ela lançou querendo ameaçar o Alexandre de Moraes dessa forma? Eu acho que não, né? O André Mendonça, que hoje é o nosso ministro da Justiça, o terrivelmente evangélico, né, que como advogado-geral da União tinha atestado a legalidade da abertura do inquérito, se manifestou como um quadro do bolsonarismo, né? Inclusive lembrando que ele chamou o Bolsonaro de profeta. Ele disse que tudo que está acontecendo, né, tá dentro da mais absoluta legalidade, tipo o que aconteceu lá atrás, né, dentro do inquérito antes dos acontecimentos de hoje. E na quarta-feira aconteceu uma reunião com todos os líderes dos partidos da oposição na Câmara e no Senado, em que foi acertada uma estratégia contra a escalada autoritária de Jair Bolsonaro, ou seja, há esperanças, né? E na próxima segunda-feira, no dia 1º, vai haver um ato com a Associação Brasileira de Imprensa, a ABI,
em defesa da liberdade de imprensa como o primeiro ponto a ser defendido pelos partidos de oposição. E foi a primeira vez, que isso fique claro, foi a primeira vez que todos se reuniram desde o começo da atual legislatura, que se deu em fevereiro de 2019. A briga entre o PT e o PDT, que a gente falou aqui, era um dos principais impeditivos para o encontro, mas, felizmente, nessa quarta-feira, pelo menos temporariamente, foi deixada de lado em nome de enfrentarem o neofascismo de Jair Bolsonaro, que é um adversário comum a todos que prezam pela verdadeira liberdade. Só falando dessa questão dos partidos de oposição se unirem no Congresso, foi até um tweet que ficou muito retweetado, que foi do Randolph, né? O Randolph da Rede. Acho que a gente tem que entender uma coisa dessa união, que cada partido ele tem a sua tática eleitoral, né? Para a eleição agora de prefeito e para a eleição de daqui 2 anos para presidente da República. Por mais que eles estejam desunidos na tática eleitoral, é muito importante que eles estejam unidos na rua, no Congresso, estejam unidos em pautas comuns contra o bolsonarismo. Foi assim na pacote da lei anticrime, foi assim na aprovação do auxílio emergencial, agora no auxílio emergencial da cultura essa semana. Então, eu acho que e agora deve ser assim nessas conversas que eles estão se unindo. Por mais que PDT e PT tenham as suas diferenças, e que são da democracia, os dois terem as diferenças, que na eleição não estejam juntos, porque o PT quer eleger um, o PDT quer eleger outro, o PCdoB quer eleger outro, todos têm esse direito, mas é importante que todos estejam unidos nessa pauta antifascista, que é retirar direitos, essa pauta que a gente está vendo do governo Bolsonaro. Por mais que na eleição, num primeiro turno, não estejam juntos, e aí depois a gente vai discutir se eles devem estar juntos ou não, mas no Congresso, nas ruas, na ABI, em todos os pontos, eles têm que estar juntos contra o fascismo, contra o Bolsonaro. E acho que, terminando, não podia deixar de falar um pouco do coronavírus, né? Porque tudo que a gente discutiu até agora só mostra que o governo, em todos os âmbitos, não está tendo espaço para discutir isso, né? Essa grande ameaça que está matando as pessoas e não está mais em pauta, né? Dado essa panela de pressão de tudo que está acontecendo, acaba ficando como segundo plano, né? Quando deveria ser o primeiro, e aí isso eu acho muito triste, trágico, que a gente não esteja dando a devida atenção. Eu acho que o Brasil vai ser o pior país, o top one, em relação a como foi ruim, né, no combate ao coronavírus. Inclusive a ONU já está cobrando do Brasil um posicionamento. O Brasil vai ser chamado a depor no final do ano em relação às más práticas aqui, talvez até condenado no futuro. Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas é importante dizer que nessa quarta-feira o Tedros Ghebreyesus, que é o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, anunciou que suspendeu os testes com a hidroxicloroquina em suas pesquisas para avaliar um tratamento contra o coronavírus, né? E a decisão foi tomada depois que a revista The Lancet publicou outro estudo sobre os riscos do remédio, né? E segundo o Tedros, essa pausa só será adotada até que a questão de segurança do remédio seja avaliada em detalhe. Essa pesquisa com 96 mil pacientes, publicada na revista científica, diz que o uso desse medicamento pode estar relacionada a um aumento no risco de morte por problemas cardíacos, como arritmia e como outros estudos já discutidos aqui nesse podcast falavam e sempre falaram, e o Brasil segue insistindo no uso deste remédio. Logo depois da OMS ter anunciado o fim, né, dos estudos com isso, a França já proibiu oficialmente o uso da hidroxicloroquina para tratar casos de Covid-19 no país inteiro, né? Acho que a OMS está sendo tão ignorada aqui no Brasil que essa questão, não importa se Jesus Cristo dessa terra e fala, a cloroquina não é boa, pessoas no Brasil ainda vão continuar com esse falso argumento, né? Porque o doutor não sei quem falou que talvez seja boa. Porque o fulano de tal... Cara, eu, de verdade, confesso que não sei mais como lidar com essa fake news, assim. O que precisa acontecer para o brasileiro cobrar, todos os brasileiros, de uma forma uníssona, cobrar o não uso de um remédio que pode matar, que pode ser pior para o paciente do que não usá-lo. E só um detalhe em cima disso, nesse período, me parece que cada um acredita no que quer e gosta de ser enganado também pelo que quer, né? Porque até hoje,
discutindo, né, debatendo no Twitter, numa boa, fui questionado, né, na discussão, mas a OMS fala uma coisa, depois volta atrás, fala outra coisa, depois volta atrás. E aí, né, com relação ao uso de máscara, com relação à própria cloroquina, gente, estamos enfrentando um inimigo nunca antes visto, e em que a OMS, por ser esse órgão